Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma aula de física, tá? Onde na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de função horária do espaço, ok? Na aula anterior, a gente tinha aí duas questões, né? Da ficha de exercício. Então a gente vai estar corrigindo, tirando dúvidas, né? Como eu falei na aula anterior, para que a gente possa dar aí continuidade, né? Nessa aula, tá ok? Então na primeira questão diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento uniforme. Quando fala que aqui a gente tem um movimento uniforme, vale lembrar que quando o movimento é uniforme, que significa que a velocidade é uma velocidade constante, tá certo? Então, no movimento uniforme, a função horária dos espaços com unidades do Sistema Internacional de Unidades. O que significa Sistema Internacional de Unidades? Significa que o tempo está sendo dado em segundos e o espaço está sendo dado em metros. Por isso que é Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então, todo espaço que aparecer aí, todo deslocamento, a unidade de medida vai estar sendo metro, e todo o tempo que aparece aí nesse enunciado, ele está sendo dado em segundos, ok? E aí aparece a função horária, tá aqui, ó, S igual menos 2, aqui está 2,0, mas é menos 2, mais 5,0, que é o 5, vezes t. Então, aqui a gente tem a função horária. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... A pergunta é referente à velocidade. A velocidade da partícula é quanto? Aí aparece aqui, ó, menos 2, 5, 5 e menos 2,5. Só que a gente precisa perceber que aqui no final tem outra coisa. Movimento é retrógrado, movimento é progressivo. Antes da gente começar a resolver, vamos lembrar disso. Quando é que o movimento é retrógrado? É quando ele está voltando. E quando é que ele está voltando? É quando a velocidade é negativa. Quando é que o movimento é progressivo, está progredindo? É quando a velocidade é positiva. Então, quem determina se o movimento é retrógrado ou é progressivo é o sinal da velocidade. E aí, de antemão, a gente já pode observar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Lembrando que a fórmula da função horária é a fórmula do sorvete, tá certo? E a velocidade aparece junto da letra t. Se nós formos comparar a função horária com a função dada no enunciado, a gente percebe que a velocidade é 5. Ó. A velocidade é 5. E o sinal da velocidade é positivo. Como o sinal da velocidade é positivo, isso significa que, nesse caso, o movimento é progressivo. Como o movimento é progressivo, nós temos como alternativas aqui a letra B e a letra C, tá certo? Temos duas aí para resolver, tá bom? Para das duas ver qual é a resposta, mas a gente já descarta as outras. Retrógrado é se aqui fosse um sinal de menos, mas aqui é um sinal de mais, ok? E agora, o que é que vai determinar, o que é que vai dizer para nós, o que é que vai ser para nós aí a velocidade, né? A velocidade, como eu já falei aqui, é o que está junto do tempo. Então, nós temos dois valores. Menos 2, que é o espaço inicial, e 5, obviamente, que é a velocidade. Então, a gente não tem o que calcular, não tem o que resolver. É só a gente marcar ali a alternativa correta. A velocidade é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Veja que o enunciado está se referindo à velocidade. Se fosse a referência aqui com relação ao espaço inicial, aí sim a resposta seria a letra B, mas não é o caso. Ok assim? Então a resposta correta é a letra C. Vamos para a próxima. Na segunda questão diz o seguinte, ó, a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Então, a gente tem uma tabela, novamente aquelas questões que envolvem tabela, onde na linha de cima nós temos o espaço ó, dado em metros e embaixo o tempo dado em segundos. A pergunta quer saber a equação horária desse movimento. A pergunta quer a função horária. Eu vou voltar aqui. A pergunta quer que a gente determine essa função horária aqui, ó, tá certo?
que na primeira questão essa função horária ela já veio para a gente e nessa está pedindo para a gente descobrir. Beleza. Se está pedindo para a gente descobrir, então a gente precisa lembrar da fórmula do sorvete. E o que nos interessa descobrir é o espaço inicial e a velocidade. É com elas que a gente determina quem é a função horária. E como é que eu vou fazer isso? Bem simples. O espaço inicial ele está aqui, ó. É essa primeira coluna. Por que essa primeira coluna? Porque o espaço inicial eu encontro quando o tempo é zero. O tempo é zero nesse localzinho aqui, ó, tempo zero. Aí o espaço inicial é quem? Está aqui em cima, ó, 25. Então, 25 é o nosso espaço inicial. Está aqui, ok? Com isso, eu já consigo descartar aí algumas alternativas, beleza? Mas falta a velocidade. Como é que eu descubro a velocidade? Como eu tenho uma tabela aí com várias colunas, eu vou trabalhar com aquele esquema de espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. É isso que nós vamos fazer. Detalhe, a gente deve escolher duas colunas. Eu escolhi ali a primeira e a segunda, ok? Então, vou substituir. Lembrando que, nesse caso, o espaço final é sempre o segundo que eu escolhi. Então, é 21. E o espaço inicial, no caso aqui, vai ser 25. Tá aqui, ó, 21 menos 25. E o tempo é sempre o segundo menos o primeiro também, vai ficar um menos 0. Então, em cima, 21 menos 25 vai ficar menos 4. Lembre-se que a gente sempre repete o sinal do número maior, tá bom? E embaixo, 1 menos 0, 1. No final, a gente divide, menos 4. Então, menos 4 metros por segundo. E aí a gente chega na alternativa correta, que é a letra B. Espaço inicial, 25. E a velocidade, menos 4. Então, a função horária é a letra B, ok? Eu espero que vocês estejam, se estavam com muitas dúvidas, eu espero que essas dúvidas comecem a ir diminuindo, né? Ao longo do tempo, né? Ao longo da resolução das questões, que vai diminuindo aí para vocês, tá certo? E aí, a ideia é que a gente continue fazendo aí os exercícios, né? Até porque, se nós não tentarmos aí fazer esses exercícios, aí realmente vai ficando aí muito complicado para a gente compreender, né? Vamos insistir, né? Vamos tentando para que a gente consiga aí compreender o conteúdo. E aí eu estou trazendo uma nova ficha de exercício, a ficha de número 7. Estou trazendo 3 questões em cima disso que nós estávamos vendo, tá certo? Tá certo? Dentro de movimento aí uniforme, 3 questões, tá? Para que a gente comece aí a sanar as dificuldades, tá bom assim? E aí eu peço que vocês até a próxima terça-feira enviem para mim, para o meu e-mail, né? Como é de costume, andersonerenbonito@gmail.com, e fica aguardando aí o envio de vocês. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, que assim que eu puder, eu estou respondendo aí vocês. Tá ok assim? Forte abraço para todos e até mais.